Amores! Fala, meu povo, tamo Oi, junto. gente, boa tarde, olha aqui, voltamos. Olha o trio chegando, coisa boa, hein? Tá juntinho com você, a escadinha aqui, né? Ó, Não, deu... não, a gente já se acostumou, a nova família é assim, ó. Andadinha no degrau. É que a gente gosta da diversidade, daquilo que são os tamanhos, as cores. E sabe o que é e legal tudo. também, Darlene, que eu tenho percebido? Que o pessoal de casa tá conhecendo outros lugares do cenário que eles não conheciam Exatamente. Mais estava, altas, assim, né, Pastor? Aham. Era hoje o dia assim, ó, hoje... Dia de bullying com esse cara. Era a minha vez hoje. Não, mas é legal. Mas é os cantos, né? O enquadramento da câmera tá chegando Isso. perto do topo Ali, ó, do... aquelas plantinhas que não aparecia tanto. Geralmente nós estamos na altura da câmera mesmo. Aí outro dia nós estávamos naquele canto de lá Foi. e aí eu vi o câmera subindo a câmera. Aí eu fico assim, Que daqui a isso, pouco hein? o teto. É. Ó, Maravilha, olha só, maravilha. mais próximo do céu, É. contato, né, Muito bem. Pastor? Isso aí. Fala com Deus aí, traz pra gente. Tá joia. Muito Não, bom. eu só vou ouvir hoje. Eu vou preparar o carinho assim, eu tô chegando, né? Senão eu vou assustar o povo. É, né? Mas, gente, orem por mim, porque esses dois hoje decidiram começar o dia assim, me alegrando. Vocês sabem disso. O povo sabe que tá leve. Ele não sabe o que já foi em outros tempos, Não, como não. nós já melhoramos. Nós estamos mais contidos. Vou montar um tanque de batismo aqui para um rebatismo, Nos entendeu? convertendo. Porque assim, olha, na época Não, do muito Aleixo, bom, só muito Jesus bom. na causa. Ixi, é. Deixa quieto. O desafio de começar a vida longe da família, especialmente quando a gente pensa em mudanças em busca de trabalho, de um lugar, numa carreira, numa ascensão. A gente vai pensar nessas mudanças de vida aqui no programa de hoje. Verdade, a gente fala até com propriedade também, né? Cada um de nós aqui teve esse desafio. Exato. Mas tem alguém que veio de um país diferente, vai contar pra gente a realidade dessa mudança aí. E olha que mudança, viu, gente? Vamos conhecer um pouquinho mais. Atravessou. Hã? Atravessou o Atlântico. Atravessou o Atlântico, é verdade, viu? Américo Sambata, natural da Angola, veio ao Brasil em 2017 para trabalhar. Hoje é pastor, autor, líder ministerial. E você vai conhecer um pouco mais dessa história incrível. E temos também o psicólogo Valdemir Eusébio. Nós vamos falar junto com ele também sobre o tema de hoje no programa aqui juntinho com você. E nós ficaremos juntos até as 4 da tarde, viu? Se prepara. Olha, Pareceu uma ameaça. Aham. Ó, vai ficar com a gente até as Vai ter 4. que ficar. Não foge, não. Se fugir, mas vai corre, atrás. toma água e volta, porque são poucos segundos agora. 30. A gente vai pro intervalo, mas a gente volta rapidinho e contamos com a sua audiência. 30 segundos contando, até já. Estamos de volta por aqui no seu Entre Família, viu só? A gente contou aqui, ó, 30 segundinhos e nesses 30 segundos você já pegou o telefone, já pediu essa revista também, né? Espero que sim, tá? Porque a gente está de volta por aqui para falar sobre os desafios de recomeçar a vida longe da família. Ô, minha gente, sabe o que eu lembrei agora, pastor, Darlene Pastor? Quando... Eu fui para Novo Tempo, né, trabalhar lá em 2007, em Florianópolis. Dava 2h30 da cidade que eu morava com os meus pais. Eu sempre fui muito apegado com eles, né? Tinha uma música, principalmente com a minha mãe, né, muito apegado. Uma música que quando tocava, eu até tirava o volume porque eu chorava direto. Aquela do Atos, ó mamãe, eu vi o que fizeste por mim. E o coração já quebrava. Toda vez que tocava aquela música, eu saudade de casa, saudade da minha mãe. Aí eu chorava, daí eu comecei a baixar o volume. Aí não ouvia. A hora que eu via só pelo negócio, tava acabando a música, eu subia de novo. Eu falei, hoje não quero chorar. E era isso, saudade de casa, ó. Exatamente isso que muitos jovens passam. E tanto meninas quanto meninos que vão voar, né? Vão voar mais alto, saindo de casa, começando carreira. E hoje a gente vai receber um especialista para falar isso com a gente também. Verdade. Eu vou Mas tem chamar... a perguntinha do dia ainda, hein? Ó, mas antes, fala a pergunta do dia. Tá com pressa pra pergunta chamar o do dia. especialista no dia da leite. Vamos. Eu já tô aqui, ó. Já pensou, atropelei hoje. Mas é coisa rápida, É coisa coisa rápida. rápida. Só para lembrar para você, conta a sua experiência pra gente. Precisou sair de casa, foi pra longe, sentiu saudades, ouviu uma música como a Binal e diz, ai, mamãe, chora pra casa. Nessa hora, chora com a mamãe. Ai, saudade da mamãe. 983-150249, agora sim, rapidinho, vamos convidar. Você sentiu que hoje eu tô adiantado já. Tá tudo certo. Eu li a parte de baixo do nosso roteiro aqui, já ia correndo lá, mas em tempo oportuno, quero chamar o Valdemir Eusébio.
Ele vem hoje para ajudar a gente a pensar nesses temas, amigo. Bem-vindo. Por favor, sinta-se em casa aqui no Entre Família, viu? Boa tarde. E ó, mesmo que eu chamei com pressa, nós vamos tentar resolver algumas coisinhas como aquele testemunho que o Abinal começou a contar ali, viu? A gente vê vários jovens, tantos meninos, meninas, e sonham às vezes de construir algo além na carreira, algo que seja importante para o começo da vida. É normal? O que passa pela cabeça de um jovem, de um menino, de uma menina? Esse detalhe assim, as decisões ao sair de casa. Mudar deixando os pais, mexe tanto o emocional, mexe a vida como um todo. O que passa na cabeça de alguém que está vivendo essa experiência de mudar de casa, esse jovem, essa menina, esse menino que está saindo de casa e deixando a família? Fala pra gente um pouco disso. Olha, talvez para nós, né, que já temos aqui uma certa idade, exceto a Darleide, Obrigada. Que é a nossa menina, menina. A gente Sempre não vai leite. se lembrar tanto disso, mas nessa fase, quando a gente fala ali entre 18 até 29 anos, existe um turbilhão de emoções quando existe uma ruptura dessa intensidade, porque não é só uma questão logística você ir para um outro país. A gente muitas vezes se resume a isso, né? Vai pegar um avião e tal, e roupa. Não, existe uma ruptura que também é emocional, uma ruptura de laços afetivos. Mudar de cidade, mudar de país, é um segundo parto, né? Eu já vi essa comparação uma vez, que é o parto da adolescência. É um segundo cordão umbilical que a gente corta para essa vida independente. É necessário, não dá para ficar um outro tema aí de outro dia que a gente fez do programa. Ficar em casa é cômodo, tem filhos que vão até os 40 e pouco ficando em casa, foi o tema de um outro dia aqui. Mas aqueles que assumem para si esse desafio, crescem. Crescem. Existe aí uma combinação de fatores para que isso se dê de forma bem sucedida. Saudável. Sim, mas as pessoas crescem. Existem, inclusive, estudos que vão demonstrar isso. Que pessoas que têm essa experiência, né, de construir uma carreira num outro país, numa outra cultura, numa outra sociedade, quando elas são bem assistidas, elas vão lá na frente desenvolver maior abertura, elas vão desenvolver maior empatia, elas vão desenvolver maior inteligência emocional. Legal. E eu até aproveito para fazer agora uma pergunta para a Darleide e para o pastor. A Darleide tem uma filha que morou por um bom tempo fora do Brasil. O pastor tem um filho que está morando fora do Brasil agora, estudando também. Como que vocês... Primeiro, ao receber essa notícia, né? Pai, mãe, eu estou querendo fazer uma faculdade fora do Brasil. Primeiro vem talvez um certo impacto. Será que preparei bem? Será que vai dar certo? Veio essa pergunta em algum momento na mente de vocês? Como é que foi? O que você acha? Começar com você, Dada. Você que me chamou eles me chamam de alecrim dourado, porque assim, Olha só. as minhas experiências, geralmente eu as conto fora do padrão. A síndrome do ninho vazio. Não sofri. E a minha filha, estudar fora foi algo nosso, construído junto. Então, nunca teve um sofrimento pela ausência, mas uma celebração pela possibilidade de ir. Mas isso... especialmente porque o vínculo, a presença, a possibilidade de estar junto de alguma maneira faz muita diferença. Eu lembro de oportunidades em que a minha filha se machucou. E ela liga pra gente, e pra mim em especial, e dizer assim, mami, e conta a história e diz assim, canta comigo. Uau. Então, de novo, é uma oportunidade que a gente tem hoje no programa de a gente considerar de como o afeto, a presença, o amor. E quando eu digo presença, é a presença desse amor vai fazer a diferença em qualquer circunstância para amenizar, para abater um tanto daquela dor que é uma realidade de alguma forma pela distância. Então, no meu caso, como foi a minha filha sair de casa, foi um processo bonito. Coisa linda, Foi hein? lindo de ver. Ela foi para a Índia, foi para outros países, para o Líbano. Ela morou na Europa e depois de casada, mas também antes de casar. Então, eu posso dizer que assim é rico, é uma experiência muito rica, muito bonita de se viver. E como você mencionou, o que a presença pode significar mesmo quando você não está presente? É isso. É essa segurança emocional.
quando a criança cresce num lar onde o pai e a mãe se amam, ela já está recebendo 90% de estabilidade emocional, que ela vai usar durante a vida toda. E aí você me perguntou, o meu filho é o Kalel, está com 26 anos, está no 6º ano de medicina. Ele saiu de casa com 15. Faz 11 anos que ele foi para fazer o ensino médio no Paraná, depois voltou para casa um pouquinho só, foi morar nos Estados Unidos, ficou 1 ano lá fazendo intercâmbio e ele não veio, 11 meses sem vir para casa. Aí de lá vem um pouquinho para casa, depois vai para a Argentina. E na Argentina ele já está há 8 anos. Então assim, é incrível porque o jeito que também a gente concebeu lá em casa, não é porque é família perfeita, temos dificuldades, limitações, a distância deixa vários desafios, mas eu e a mãe dele, a gente se conheceu eu estava com 16, ela com 17, foi já numa situação do internato. E eles cresceram ouvindo isso. Tanto a menina quanto o menino, a Kayla também foi para o IABC, que é até um dos convidados de hoje, a gente vai falar um pouco mais desse colégio. E eles, numa boa, eles saíram na hora que estavam prontos e tiveram a escolha. Nunca a gente pediu para eles irem. Natural, né? Eles quiseram, a gente quer ter uma experiência fora de casa. E a gente brinca que o Kalel tem a asa grande, né? Porque com 6 aninhos, quando foi para levar para a escola, a Marina fala que ele foi embora deixando... Ele não olhou para trás, ele simplesmente foi, ela deixou ele ali, ela chorando, dizendo, ó, primeiro dia na escola, ele nem aí já estava bem. Eu até digo isso, pastor, porque eu quando saí de casa... para trabalhar, enfim, primeira vez foi quando eu fui para colportagem na cidade vizinha, eu já chorava de saudade de casa. Vamos aprender o que é colportagem hoje também. Pois é. Guarda essa verdade, palavra aí, ó. E eu chorava, porque eu saudade de casa, saudade da mãe, não porque ela me dava tudo de mão beijada, pronto, não, eu fazia comida, fazia isso, fazia aquilo, ajudava em tudo da casa, mas aí venho para você agora, depois de pegar esses 2 cases de sucesso aqui, e não que da minha mãezinha não seja de sucesso, mas é que ela tinha aquele apego, não que vocês não tenham também, mas não sei, algo que ela fez que nós como pais não podemos fazer, porque senão o filho, às vezes, com saudade da família, pode não desempenhar bem no trabalho, com saudade da família, pode, às vezes, não desempenhar Mas é que tem uma diferença aqui. Nós estamos falando do lugar de pais que viram os filhos sair. Mas os nossos filhos não estão aqui para contar como foi para eles. Eu estou dizendo como filho agora. E aí você que é o único que está falando como filho, né? Que é uma outra perspectiva. E agora, voltando, Valdemir, justamente isso, pegando essas 3... né, 2 testemunhos e também o terceiro testemunho aí do filho. Esse é o ponto. Quais são os maiores desafios psicológicos para esse jovem, para essa menina, esse menino, vou sair? O que fica na mente deles como o maior desafio? Bom, a gente não deve ignorar aí o fator da ansiedade, né? Porque primeiro a gente está falando de alguém que nem foi ainda. Sim. E é legal vocês trazerem essas diferentes perspectivas, né? De pai, de mãe, de filho. Olha que rico isso. Porque para quem está indo e também para quem está ficando, existe o fator ansiedade. Como é que vai ser lá? Né? Como é que eu vou me virar? E isso sem chegar lá. Quando chega, a gente tem alguns desafios que já são conhecidos para quem hoje está lá, que é, por exemplo, a solidão, que a gente na psicologia hoje chama de solidão estrutural. Quando alguém sai, em especial de um país ou sai de uma cultura para ir para um outro lugar, ele vai se deparar com esse fenômeno da solidão estrutural. O que é a solidão estrutural? Ela não é passageira, ela não é aquela de, às vezes, uma briga, um desentendimento, que depois todo mundo se ajusta, se entende, né? Ou de uma privação momentânea da presença de alguém. Não, ela é estrutural por quê? Porque você está numa outra cultura. Você queimou a ponte, você deixou aquilo para trás, agora estou vindo com o novo. Exatamente. Então, nem que o Abinal queira, ele longe, ele não vai conseguir o contato físico, a presença física. Assim como aconteceu também com a filha da Darleide, assim como aconteceu com o Kalel. Então, essa solidão, ela é estrutural. E ela vem acompanhada de um outro desafio, que é a dissonância cultural. O que é a dissonância cultural?
morar em outro país, lá na Índia, por exemplo, sua filha. O que foi isso? Imagina para a filha da Darleide, né? Índia, Líbano, né? Que você comentou. São culturas muito diferentes da cultura brasileira, com hábitos. E aí, quando a gente fala em hábitos, a gente pensa no guarda-chuva. A gente fala de hábitos sociais, de hábitos alimentares, enfim. Então, esse também é um outro desafio. E até pegando esse gancho aí do desafio cultural, outro país, outro lugar, outra comida região, diferente. Comida diferente. Rapaz, a gente conversa com ele que vem de Benguela, da Angola. Pois é, ele vem de Benguela, eu ia dizer Banguela, mas não, é Benguela, né? Ele está assistindo o desenho. É aquele dragão lá que você assistiu lá, o Banguela. Você assistiu com o Samuel. Prazer recebê-lo aqui, meu querido, para a gente falar um pouquinho sobre essa transição aí, né? Você veio ao Brasil em 2017, é isso? 17. Quantos anos você tinha nessa época? Eu acho que tinha uns 21, 22. Novinho, cara, começando a vida. E como foi esse processo aí? Eu quero sair do seu país de origem, né? Eu quero sair, quero tentar uma vida nova, estudos e tal. Como foi que surgiu essa ideia de sair de casa? Bem, na época eu estava fazendo mate física, né? Que lá os cursos são meio composto, né? Tipo mate física, geohistória, né? Então, bioquímica, e no meu curso era mate física na estadual. Mate física, matemática e física. Para ser professor, para lecionar matemática e física. Certo. Até quando a gente recebeu um professor, um missionário na minha comunidade, que estava construindo as igrejas. E aí ele me convidou a trabalhar com ele, né? E aí ele depois me perguntou, né? Você tem um sonho, tem um desejo? Eu falei, tenho um sonho. Meu sonho é ser igual a você, que eu achava bonito o trabalho dentro da minha comunidade. Ele não só construía igrejas, mas ele também ensinava como a galera fazer perfume, sabonete caseiro. Então ensinou a minha comunidade a ser empreendedora, né? Uma comunidade empreendedora, né? E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, Márcio, eu quero ser que nem você. Aí ele falou, você tem que fazer teologia, então. E aí ele me deu uma mala cheia de livros, a mala, né? E aí eu comecei a comportar. Aí veio a comportagem. Aí eu comecei a comportar. A comportagem que é a venda de livros, que são livros espirituais e também livros de saúde também, né? E aí eu comecei viajei 13 horas de relógio na capital, que é Luanda, e comecei, na época estava tendo muito problema com embarcação, com transporte de navio para trazer material, e eu tinha material em estoque, e aí comecei a vender para as pessoas. E esses livros que eram livros espirituais que você comentou, né? São Saúde, livros, Nosso Amiguinho. tudo com base na Bíblia, tudo com base naquilo que a palavra de Deus vem trazendo. Exatamente. E então, primeiro você fazia essa faculdade lá. Chegou a concluir a faculdade ou não? Estava no final. Estava no finalzinho já. Não cheguei a concluir, não. Aí quando eu cheguei aqui no Brasil, em São Paulo, eu fiz o Revalida. Sim. E aí deu tudo certo. Conseguiu pegar algumas matérias, aproveitar. Cara, e esse processo não foi tão rápido assim, né? Da venda de livros e tal, para poder juntar aquele dinheiro. Exatamente. O visto, ele dura mais ou menos uns 3 a 7 dias, mais ou menos, né? O meu levou mais ou menos 1 ano e meio. Uau. Isso fez você pensar em algum momento, tipo, não, acho que não é pra mim isso. Acho que acho que eu vou desistir, vou ficar aqui mesmo, no meu país, perto da minha família. Chegou a pensar? Cheguei a pensar, porque na época da guerra, teve muita magia negra e depois da guerra também, que era um refúgio, né? Eu já vi, inclusive, situações bem caricatas, assim, de gente se transformando em cobra, né? Era muito forte a magia negra, né? Então, esse missionário me apresentou para mais de 8 mil pessoas que eu iria fazer faculdade no Brasil e me tornaria um líder religioso e que as pessoas orassem por mim. E aí, só que tentei tirar o visto, 3 dias passaram e nada, foi rejeitado meu visto. E aí, pro próximo semestre, a gente vê umas fotos, você com as caixas ali, ó. Pois é, aí eu tentei tirar o visto e nada, e tentava tirar o visto e nada. O dinheiro que eu ia tentando tirar o visto era da comportagem, era comportando lá mesmo, na capital. Eu tentava, as meninas lá da embaixada já me conheciam. Eu chegava lá, porque o pessoal que tinha os pais, todos que têm condições, aí tirava o visto, aí daqui a uma semana estava aí buscando. O meu era um ano e meio, né? Inclusive, na minha comunidade, tinha uma moça
é que eu não vou mencionar o nome, mas ela me motivou de uma forma diferente, né? Lá a gente recebe o sábado no pôr do sol na sexta-feira, né? E a igreja fica lotada, e também as pessoas se vestem igual se vestem no sábado, né? E aí, todas as vezes que eu chegava na comunidade, ela olhava para mim e falava, Sambata, deu certo? Eu falei, não deu não, irmão Mandou. Eu já falei até o nome. Eu falei assim, mas Sambata, para com isso. Lugar para ficar aqui é aqui mesmo, não gaste seu dinheiro, guarda, investe em outra coisa, abre um negócio. Lugar de pobre é aqui mesmo, fica aqui entre nós, você está criando uma ilusão na sua cabeça. E aí eu estava assim motivado e depois que ela falava comigo, eu falava assim. E aí passava o final de semana e aí eu viajava de novo, 13 horas de relógio. Eu fui tentando viajar 13 horas de relógio. E a sua família, como que ficava? Eles te motivavam ou deixava mais livre? O meu pai não acreditava mais em mim, meus irmãos não acreditavam mais, a minha comunidade não acreditava mais. Era uma questão de honra já. Exatamente, estavam acreditando que fizeram uma macumba, uma magia, talvez colocaram uma tala, alguma coisa em mim, né? Porque a gente acredita muito lá, né? E aí, mas minha mãe era a única que sobrou que olhava para mim e falava, you can, tendá. Se fosse no meu dialeto seria tendá, vai dar certo. Aí meu pai estava achando que era uma ilusão tentar sair do país e viajar para outro país, sendo que lá tem uma faculdade da igreja lá para cursar teologia, né? Mas Deus colocou era muito forte assim, né? Era muito forte o desejo de poder buscar uma educação de qualidade, né? Uau. E eu queria sair do país, né? E eu voltava para minha comunidade e quando via aquela irmã, ela falava assim... Ô, irmã, não vem falar comigo mais não, irmã, por favor. Agora, até a gente vai continuar, quero saber da parte quando você chegou no Brasil, né? As diferenças ali e até mesmo o impacto, né? E sentir longe da família, se você em algum momento pensou em desistir ou não, mas segura aí, porque Darleide tem algo a mais aí, Dadá. Olha, fico aqui pensando 1000 coisas. Uma delas é assim, Deus não vai usar pessoas sem antes ter falado diretamente ao seu coração para confirmar o propósito que ele levantar para a sua vida. Outras tantas pessoas ao redor do Sambata disse para ele desistir, continua aqui, fica aqui. Era completamente diferente do que Deus estava ressoando no seu coração. E ele não desistiu. Tenha muita atenção. Você precisa crer no Deus vivo a quem você serve. Ele fala direto ao seu coração. Que bom que tinha sua mãe para confirmar o plano de Deus na sua vida, dizendo, filho, acredite. Nós vamos para o intervalo, na volta nós vamos continuar pensando sobre ansiedade, medos, inseguranças, de quando a gente sai de um lugar onde está seguro para um outro desconhecido, mas... põe uma coisa também na sua cabeça. Não existe como crescer sem sentir desconforto, mínimo. Vai doer, vai bater saudade, vai bater a insegurança. O desconhecido é assim mesmo. Mas não tem como não se submeter às dificuldades e sair perdedor, de forma nenhuma. Nós já voltamos com você, até já. Como vai a sua vida financeira? Está endividado, endividada, está devendo para Deus e o mundo? Menina, a gente precisa conversar sobre isso aí. Eu sei, acontecem muitas dificuldades que pode ter sido imprevisto, adoeceu, mas pode ter sido também porque gastou demais e não fez as contas. E a gente precisa encarar isso como uma responsabilidade nossa, mas nós estamos juntos para resolver isso aí. Deus também é contigo, para te dar sabedoria. Por isso eu estou aqui para te indicar a revista Educação Financeira à luz da Bíblia. Não é a luz do mundo, não é a luz da teologia da prosperidade, não é a luz da ganância, não é a luz do egoísmo, é a luz da Bíblia Sagrada. Deus
trata do dinheiro, Deus trata de você, Deus trata das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa mentalidade. Deus constrói, reconstrói, destrói o que precisa ser destruído para a gente ficar bem afinado com sua vontade, e isso passa pelo cuidado com a vida financeira, sim. E eu convido você para estudar a Bíblia sobre esse assunto com a gente. São diferentes lições, são temas que fazem toda a diferença no seu dia a dia, no seu planejamento, na sua consciência a respeito de quem é você, do que você possui, como você possui o que possui, se é só para si, só para os seus, se compartilha, se divide, se, sobretudo, você honra a Deus com aquilo que você tem recebido. Você considera o dízimo? Oferta? Você entende sobre esse assunto também, biblicamente falando, não do que dizem, do que vendem, do que pensam muitos, mas o que a Bíblia diz. Você já parou para estudar? Bom, eu convido você então para pedir a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. Basta mandar agora uma mensagem no meu WhatsApp, 98244 4449. O código de área é 12, 98244 4449. Vai chegar na sua casa, pelo correio, gratuitamente. 8 lições que vão falar sobre riqueza, prosperidade, bênçãos, como você se organizar para ter casa própria, como ter uma planilha para organizar as suas finanças. É muita riqueza nessa revista. Vai chegar para você, repito, gratuitamente, 98244 4449. Voltamos a falar com os nossos convidados de hoje. Nós temos 2 pessoas muito especiais e entre elas estou aqui com o Valdemir Eusébio, ele é psicólogo e a gente está ouvindo a história do Sambala. E aí eu fiquei imaginando as coisas que ele descreveu, o como ele passou ali, esse perrengue mesmo, né? 1 ano e meio para tentar o visto que é conseguido em 3 a 7 dias. E aí você tem uma escalada de uma comunidade dizendo, não vai dar, você não vai conseguir. São assim as crenças limitantes ali, de gente que dizia, olha, não adianta você ter sonhos. Você acredita que muitos jovens não estão onde deveriam e poderiam estar porque tem gente tirando esses sonhos? Certamente, pastor. Quando eu trabalho com a parte de orientação profissional de carreira, sim. E na escolha de carreira, hoje existe um inventário que a gente aplica para quem quer fazer um trabalho de carreira. E nesse inventário, um dos aspectos, dentre os vários que são importantes, é o quanto aquela pessoa tem uma escolha independente de carreira. Tá. Então, quando eu recebo na clínica hoje alguém que quer fazer um trabalho de escolha de carreira, esse é um dos primeiros inventários para saber o quê? Se essa pessoa está pronta para tomar uma decisão independente. O que eu chamo de decisão independente? O que aconteceu com o nosso amigo aqui, com o nosso colega, né? De muitas pessoas falando, não faz isso, não faz aquilo, mas essa profissão não dá dinheiro, mas aquele país não é bom. E isso interfere. E porque a gente leva muito a sério o que os outros falam, né? As pessoas querem colocar aquilo que são as crenças delas, ou as preocupações, ou aquilo que não deu certo para a vida delas, imaginando que é exatamente esse quadrado que vão prender a gente. Mas o que você falaria para esse tipo de jovem que precisa, quem sabe, da coragem que o Sambala também teve, saindo lá... Sambata, perdão. Sambata, eu já estou mudando seu sobrenome, olha só. E é justamente isso, aquilo que ele ouviu, mas não permitiu que definisse ele, e ele conseguiu transpor isso. Olha, é bem interessante vocês trazerem esse ponto, porque num mundo de tantas tendências, muitas vezes as pessoas se afastam de princípios. E uma coisa que fica muito claro aqui para o Sambata, posso chamar de Américo? Pode. Pode, né? Que tem o primeiro nome Américo, acho que eu vou... Isso, é mais fácil para não fazer que nem eu estou fazendo aqui, troquei o sobrenome, o Américo. Daqui a pouco tá chamando aqui de Ciabatta, que é aquele pão também, isso, né? Não, vamos lá. Acho que é uma coisa que a história do Américo nos traz aqui com muita clareza, é a presença do princípio. Tá. Porque ali, por mais que nós tivéssemos uma comunidade, várias pessoas dizendo, e muitas vezes de forma bem intencionada. Sim. Então, às vezes por um... Não querendo que ele sofresse, não querendo que se decepcionasse. Por uma questão de proteção que nós pais, inclusive, muitas vezes temos também. Né? Mas no mundo de tantas tendências, a gente não pode se desprender dos princípios.
E existe um princípio forte, existe ainda um princípio muito forte para o Américo estar aqui. E eu acho que isso é muito importante a gente deixar para quem está nos acompanhando hoje. E até ampliar assim para a vida da gente, de que é verdade e não tem o que questionar quando a palavra de Deus diz assim, na multidão de conselhos há sabedoria. Mas observe que muitas vezes a fala de alguém ou de uma comunidade inteira, quando todo mundo está dizendo X, muitas vezes não tem bases argumentativas, a não ser o que eu acho. Eu acho que você não deve ir. E o diferente, né? Olha só, porque alguém pensou diferente, todo mundo foi lá combater essa ideia porque estava pensando muito diferente do grupo. Mas com base em quê? Eu acho que você tem que ficar. Eu acho que você deve continuar aqui. Eu acho que você não precisa ir para o Brasil. Eu acho. Mas e o que sustentava o argumento no coração do Américo? Um chamado que Deus fez a mim, uma mãe cristã que confirma que há um propósito e diz, filho, vai. Então é só para a gente considerar que assim, tudo é válido, né? Ouça, mas considere. Eu acho, não pode sustentar uma vida. Você precisa ser sustentado na palavra de Deus, numa convicção que o Espírito Santo comunica ao seu coração, numa possibilidade de uma porta imensa que Deus está abrindo diante de você, que foi um pastor que disse, vai para o Brasil que eu vou te ajudar pagando os seus estudos, né? Houve em algum momento... Ensinando ele a como pagar, porque foi disso acho que surgiu a questão da coportagem que a gente está vendo aqui, que foi a solução que o pastor, ao incentivá-lo, né? Não foi também um sonho, uma loucura, ainda que... Um delírio, né? Um delírio, havia um caminho, havia alguém que disse assim, olha, tem esse caminho, tem essa possibilidade. Então isso confronta diretamente o achismo de todo mundo. Havia uma possibilidade segura. E eu estou insistindo nisso porque eu estou falando para pais, mães, nós estamos para as famílias, ainda que numa perspectiva de mudar, sair daqui para colar e tudo o que isso envolve, vai que você também está no momento da vida em que você está, mas está todo mundo dizendo o que acha? Você vai basear a sua decisão no achismo de alguém? Considere. E o que diz o Senhor nosso Deus ao seu coração? Né, é isso que você ouviu, é isso mesmo, Darlede, é isso que você ouviu, assim diz o Senhor, né? O Senhor, você diz que sentiu muito forte no seu coração que era Deus mesmo que tinha te chamado para esse propósito. Aí você chega no Brasil. E como foi essa chegada sua no Brasil? Deu certo depois de um ano? E quanto tempo? 1 ano e meio. 1 ano e meio. O que era para levar 7 dias, no máximo, levou 1 ano e meio para sair o visto. Conseguiu, chegou ao Brasil, pisando em terras brasileiras. O que você pensou chegando aqui? E quais foram os desafios que você já enfrentou de cara quando chegou no Brasil? Ou não? Foi só... alegria, não deu nada errado. Eu ouvindo assim, né, vocês falando da minha história, normalmente eu conto, né? Eu acabo me emocionando, né? Porque alguém contando, né? O Márcio, eu fiquei até com raiva porque ele me deu uma mala cheia de livros, né? Então ele não me deu recurso para... Ele não te deu peixe, ele te deu a vara para você pescar os seus peixinhos. Eu trabalhei 3 anos com o homem e aí tá me dando só livros, né? E aí tinha que vender com raiva, mas eu fui lá e vendi, né? E eu lembro que quando o meu visto saiu, resumindo essa parte, saindo da Angola, era mais ou menos 17 horas e 46 minutos. Eu estava preparando na sexta-feira, estava chegando na igreja, entrei na igreja, meu celular tocou. E aí eu saí da igreja, fui atender o celular, né? Aí a moça começou, oi, tudo bom, muito prazer e tal, com aquele sotaque brasileiro de vocês, né? Eu, senhora... O que eu não sei, como é que é o sotaque brasileiro fora, né? É que lá o tom é o sotaque português, é o português de Portugal, né? Lá é porque a gente é brasileiro, a gente não ouve o nosso sotaque, a gente não percebe, né? Com o sotaque brasileiro e tal, o senhor Américo já começou com o senhor, é porque em Angola, senhor é uma expressão de muito respeito, né? Eu falei, deve ser uma notícia boa, né? Vamos afirmar aqui para o senhor que o seu visto saiu, o senhor pode, após o momento feriado, que era a época do carnaval, eles fecham lá no consulado, se o senhor pode pegar o seu passaporte junto com o visto, porque saiu. Aí deu um arrepio, eu falei, moço, tem certeza que saiu mesmo? Porque é 1 ano e meio, né? Tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Senhor Américo Florindo Oliveira Sambata, falei, ele mesmo. Então o visto saiu. Eu enchi a moça de bênção, falei um montão de coisa pra moça, a moça não estava entendendo o que se passa. Falei, moça, muito obrigado, Deus te abençoe e tal. Aí desligou, né? Quando eu entrei na igreja,
Quando eu olhei à esquerda, eu vi a irmã. A mesma. Eita, irmã. Sabe quando você quer comprar alguma coisa e que passa, você associa ao que Assim que eu entrei na igreja, a primeira pessoa que eu vi foi a irmã. Eu olhei pra ela e falei, irmã, a senhora já andou de avião? Ela falou, não, nunca andei de avião. Aí eu bati no peito e falei, pois é, irmã, aqui o sambatinho agora vai andar de avião. Eita, sambada, agora vai. Aí não deu pra ficar humilde nessa hora. A senhora tem celular, ao menos pra eu mandar uma mensagem, fotos? Ela falou, não tenho. Eu falei, Que pena, irmã. Aí eu orei para o sábado passar logo, e aí dei um abraço para minha mãe, dei um beijo na minha mãe, tirei uma foto, né, só tinha 2 irmãos naquele momento, né, abracei eles, a minha irmã, a minha mãe, e a gente se emocionou bastante. A mamãe falava, Chenda, que seria you can, never give up, você consegue, vai dar tudo certo. Porque meu pai havia proibido a minha mãe de me dar alguma coisa, né? E aí eu viajei 13 horas de relógio e aí eu cheguei no Brasil, né? E eu aprendi uma frase. Se alguém falar que você não vai conseguir, diga apenas, se eu não conseguir, aprendo. Mas se conseguir, te ensino. Que nada que vale a pena vem fácil, né? Cara, é E verdade. eu cheguei no Brasil e aí com outra história, né? E essa chegada no Brasil, olha, gente, que interessante isso, né? Os passos ali, o tempo de Deus, né? É diferente do nosso Cheguei tempo. com $300 aqui. $300. Porque eu tava indo, quando eu tava viajando, já tava em Luanda. Meu pai mandou 3 notas de $100, né? Ele falou assim, ele falou pra mim, ó, vai que você seja alguém, né? Vai falar, meu pai não me deu nada, contei essas histórias, tá aqui, ó. Ele falou desse jeito. Vai que você seja alguém. Né? Aí me deu $300. Aí quando eu cheguei aqui, eu passei a morar no Capão Redondo. Comecei a estudar no NASP, São Paulo, né? E aí eu troquei esses $300 e deu R$700. É tudo que eu tinha. Puxa E aí eu tinha o sonho, né? E aí eu... R$700 e um sonho. Mas foi R$200. bonitinho o que o pai fez. Ele ficou Foi. com medo, esse menino. Vai que esse menino vence. Vai que dá certo, vai e que eu não vence na ajudei vida. com nada, né? Foi bonitinho o que ele fez. Que legal. Que bom que você traz o seu pai de novo para essa história, que também estava resistindo ao seu sonho. Sim. Mas quando Deus disse... Estava aqui lembrando que Angola, pensando ali no seu diálogo com a funcionária ali na embaixada, é o único país onde, quando eu cheguei, que apresento o passaporte e tal, e aí ele me devolve o passaporte, era um rapaz, e ele disse assim, seja bem-vinda em nome de Deus. Uma das coisas mais lindas de recepção num país que eu já vivi foi no seu. Seja bem-vinda em nome de Deus. Então eu diria para você, apesar de tantos anos já morando no Brasil, que bom, você foi bem-vindo no Brasil e nos tem abençoado até aqui. Amém. Vanderlei, coragem. O que a gente fala então? Ô, Valdemir, coragem. O que isso faz? Qual a diferença que isso traz para romper todos os fatores que limitavam? Ele continuou tendo coragem para mudar, para enfrentar tudo. O que a gente pode falar para quem está ouvindo a gente, assistindo a gente e entendendo? Poxa, pode acontecer comigo também? Sim, para quem pensa num desafio de uma mudança, né, para uma outra cultura, que às vezes pode não ser nem uma mudança de país, porque nós vivemos num país com dimensões, né, muito grandes, então de repente quem está indo para o sul, né, ou quem está indo para o norte, já vai ter uma mudança de cultura. Mas vamos pensar em quem está indo para longe. No fator coragem, olha que curioso que a ciência traz para nós. Existem estudos que dizem que, e tem uma palavra para isso que se chama grift, que quando uma pessoa ela vai para uma outra cultura, para que ela seja bem sucedida naquela cultura, vai ser muito mais importante a resiliência, né, e a dedicação do que necessariamente a inteligência e o talento. Então, às vezes você quer se basear só no seu talento. Ah, mas eu sei como fazer, eu faço aqui, eu faço ali, eu já li isso. Então você se apoia só no seu conhecimento, só na sua perspectiva de talento, só de inteligência. Isso não é suficiente para você se dar bem numa mudança numa outra cultura. Para uma mudança numa outra cultura, você vai depender muito mais da sua resiliência, ou seja, do quanto você está disposto a encarar desafios. E você, de certa forma, foi até criado para isso. Eu acho que no relato que vocês trazem, para mim fica muito claro aqui a preparação que você... Essa mãe que acreditou, meu filho, não tem caminho fácil, mas não desiste. Isso. Mas ainda assim, o que você diz anteriormente é uma verdade plena, assim. Porque, veja, quando a minha filha foi morar, já casada na Europa, na Alemanha, casada e com uma formação,
já tinha terminado faculdade de jornalismo. Uma menina que nasceu entre rádio e televisão, no meu colo do pai, e ela sempre entendeu, serei uma jornalista, ponto final. Se forma, casa, vai morar fora. Quando ela chega ali, tem que lidar com uma língua nova, ela só sabia inglês, agora precisa do alemão. E ela, vou ser jornalista onde? Em qual TV? Em qual rádio? Como assim? Aqui ela estaria trabalhando comigo, ou no meu lugar, né, filha? E aí, ela vai repensar a própria carreira. Ela vai começar depois de um tempo em que ela sofre, em que ela se vê, o que eu faço agora? Aqui eu só sou esposa do pastor, o que eu vou fazer agora? Então, você tem que recomeçar, realinhar milhões de coisas, mesmo já tendo uma bagagem. Não é mundo cor-de-rosa. Não é, então é extremamente desafiador. Por isso que eu parei assim do que você estava dizendo, para confirmar que mesmo no nosso caso, que houve uma preparação para os nossos filhos, vai precisar se readaptar, se realinhar, e ela vai fazer psicologia, está concluindo psicologia, ou seja, uma segunda graduação, porque a vida exigiu dela uma renovada, né? Aliás, uma retomada. Isso para dizer de novo para vocês, gente, eu insisto, a vida não pode, não será nunca confortável. E se nós quisermos ninho confortável, talvez a gente não cresça. Talvez ela não estivesse fazendo uma outra faculdade, ela não tivesse aprendido o que aprendeu com as dores que viveu. A vida não pode ser confortável se a gente quer crescer. Verdade. E os desafios? Muito bem, Darleide. E os desafios, Sambata? Quando você chegou aqui no Brasil, quais foram os primeiros que você já enfrentou? Primeiro, o choque cultural, né? Cultural. Na verdade, mais linguístico, né? O meu sotaque era mais... Porque eu sou de Benguela, mas eu venho de uma comunidade mais afastada, assim, né? E aí, a gente, para além do português, a gente fala o umbundo e eu também passei a falar um pouquinho do quimbundo, né? Aí são vários dialetos, né? Choco, fiote, aí vai, né? São 14 mais ou menos. Mais de 14, né? Mais de 14. Aí eu, quando cheguei aqui, o meu sotaque era bem mais pesado, bem mais embolado. E aí eu lembro que eu morava aí em São Paulo, no Capão Redondo, no Comendador Antônio dos Santos, né? E aí eu tinha que trocar o chip, né? Meu chip era mais 244. Eu tinha que mudar para o Brasil, né? Que é mais 55. Depois eu acho que é prefixo, que é um 11, né? Aí eu cheguei na conveniência lá frente à igreja do Capão Redondo. E tava manchando, tem muita gente lá tentando comprar alguma coisa, né? E aí chegou minha vez, a moça olhou para mim e falou: moço, o que você quer? Eu falei, meu sotaque era bem mais pesado, recarga da TIM. Ela não estava entendendo. Fala logo, moço, da TIM, eu não estava entendendo. Aí eu lembrei o sotaque de vocês, eu falei, da TIM. Ela falou, nossa, você falou logo. Aí ela foi lá e me xingou lá, mas deu tudo certo. Aí eu tinha que aprender algumas coisas, né? E, por exemplo, algumas palavras, por exemplo, lá aqui a gente fala café da manhã, né? Lá a gente fala mata-bicho. Mata-bicho. Lá é mata-bicho. Então, tem muitas outras expressões que completamente diferentes. Olha aí, pastor. Vovô... Fazer um mata-bicho lá na sua casa qualquer dia. Vamos lá. Aliás, eu vou convidar você para daqui a pouco, porque a gente está precisando chamar os intervalos. Boa, vamos lá. E eu quero continuar essa história com você, porque, olha só, o que possibilitou realmente a vinda desse nosso amigo Américo viveu um sonho que colocaram no coração dele. Lembra? O Márcio. Olha, você pode ser como eu. Ele não deu o dinheiro, mas deu um jeito dele conseguir. E a gente falou com você já, coportagem. O que é isso? E daqui a pouco, após o intervalo, nós vamos ter o pastor Adilson Moraes, é quem coordena esse movimento da coportagem, que alunos como o Américo e outros mais que sonham em ter uma carreira profissional, mas não têm recursos para isso, nós temos um caminho para que eles consigam. Fica aí, vai acompanhando a gente e daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta com essa ideia e a explicação do que é a coportagem. Vamos lá? Daqui a pouco, depois dos intervalos. Estamos de volta com o Entre Família e essa tarde a gente está trabalhando alguns assuntos muito especiais e para nos ajudar, eu falei para você daquela palavra que a gente está usando aqui, coportagem. E para explicar sobre essa palavra, eu trouxe um amigo, aliás, é meu amigo de formatura. Fizemos os 4 anos do teológico juntos e a gente já está formado há só 30 anos, mas eu tenho a alegria de receber agora, nessa tarde,
Adilson Moraes. Pastor Adilson, obrigado por você estar com a gente nessa tarde. Bem-vindo. Obrigado pelo convite do Entre Família, estar aqui com vocês e ouvindo aí os nossos convidados, de forma especial o pastor Sambata, que falou muito bem o que representa esse ministério que nós chamamos de colportagem. Pastor Adilson, justamente isso. O Sambata ganhou um sonho, mas em vez de ganhar dinheiro, pastor, ele ganhou uma caixa de livros. E o que é esse negócio da colportagem? Porque quem quer estudar vai vender livro, vai se tornar um vendedor, pastor. O que são esses livros? O que representa para a igreja adventista, não só aqui no Brasil, na América do Sul, que é hoje a sua coordenação, você coordena a colportagem na América do Sul, mas existe no mundo essa obra também. Fala um pouco para os nossos telespectadores o que é a colportagem. A colportagem evangelística, que nós chamamos, é um ministério que está alocado dentro do Ministério de Publicações da Igreja a nível mundial, né? Onde o objetivo nosso é evangelizar através de livros, de revistas, de publicações, e ao mesmo tempo, esses livros que falam sobre educação financeira, educação de filhos, Tem uma travadinha. Opa, a gente já volta com o pastor Adilson, só vão dar um jeitinho lá na questão do link, e ele está aqui contextualizando para a gente o que é o trabalho feito através da colportagem evangelística, justamente livros da formação de saúde, da questão de finanças, questão familiar, estudos da Bíblia, todos os materiais que a igreja produz, mas que leva ao conhecimento de outras famílias e também nos comércios, nas escolas. São alunos que querem se manter, tá certo? Estão precisando do recurso para estudar, mas não vão ter o tempo fazendo qualquer coisa. Eles vão fazer algo que realmente é relevante. Estão conseguindo os recursos para o estudo, mas trabalhando com algo. Sambata, você pode nos ajudar, porque você hoje coordena justamente essa área de publicações e a venda desse material religioso para apoio às famílias com adolescentes da escola de ensino médio que a gente tem ali, o IABC em Goiás, é o Instituto Adventista Brasil Central. Ele trabalha ali com várias questões, mas especialmente com o ensino médio. Exatamente. Que são alunos que estão fazendo o ensino médio e que, não podendo pagar, eles têm, através da colportagem, como pagar, é isso? Exatamente. Ajuda a gente a entender um pouco esse assunto. Bem, o Ministério de Publicações, ele se apresenta de três maneiras, né? Alimentando, que é através dos devocionais, né? Doando, que é através do Impacto Esperança, que nós temos anualmente uma vez, e também vendendo ainda onde entra a colportagem, né? Então, lá no IABC, nós formamos uma geração de missionários, né? Então, a ideia é alcançar pessoas que de uma outra maneira não seriam alcançadas, né? Que é através justamente dos livros. Onde o púlpito não chega, a gente incentiva os jovens, os adolescentes, que é uma colportagem diferente do universitário, mas contextualizado, né? Porque a carga horária é diferente, tem uma abordagem diferente, o período também é diferente, né? Por exemplo, nesse instante, eles estão colportando na cidade de Pirinópolis, né? Lá pertinho da faculdade, ou seja, pertinho do IABC. Então, aí eles têm a mesma forma de bolsa, que nós temos incentivo através da CPB, do campo. Então, se você bater uma meta X, você tem uma bonificação. E aí isso acaba motivando os jovens, né? Alguns têm vários motivos, né? Alguns estão indo por experiência, outros estão indo para ajudar os pais a bancarem o internato lá. Uhum. E outros estão indo de alguma forma, uma amizade, o amigo está indo, também vou lá e tal, né? Sim. Então, mas é uma bênção, porque a gente vê Deus agindo de uma forma, né, grandiosa, né? E você falou aí, CPB é a nossa editora, Casa Publicadora Brasileira. Justamente, pastor Adilson, você está de volta com a gente. A conexão voltou, ele estava aqui explicando, aproveitando enquanto a gente voltava aí a sua conexão, o Américo estava falando com a gente que alunos do ensino médio que sonham fazer a sua faculdade, mas os seus pais às vezes não têm recursos
em vez de se envolver em qualquer tipo de trabalho ou estar limitado, não é? Como é que a pessoa do ensino médio vai estar com o horário de uma carga de trabalho, nem se tem o contrato de trabalho ainda, mas através dos livros, das publicações que a nossa casa publicadora brasileira, ela edita, esses meninos então vão, meninos e meninas, com uma parte do seu tempo ou das férias, eles vendem de casa em casa ou no comércio e isso eles vão construindo seus recursos. Pastor Adilson, muda a vida dessa turma? O que a Coportagem pode ensinar? Completamente, não é? Completamente. Eu vejo aqui que vocês estavam falando também do projeto Sonho no Alto, que é da Coportagem, que é um projeto que você entrega para esse jovem que período de 5 a 10 meses no ano, onde ele pode desenvolver habilidades ao longo que ele está oferecendo a literatura. Isso vai mudando a vida dele, vai mudando a vida das pessoas enquanto ele faz esse ministério que é apresentar a literatura para diferentes grupos de pessoas. Então, muda a vida dele, ele consegue recursos. O Sambá estava explicando sobre uma bolsa que ele recebe para estudar em uma das universidades na América do Sul, não apenas no Brasil, mas em qualquer lugar da América do Sul. Pastor Adilson, então, o fator educativo que a Coportagem promove é justamente esse jovem que, às vezes, por uma limitação financeira, seus sonhos, a família não consegue apoiá-lo, você traz uma ferramenta que ele pode se desenvolver, superando seus limites, mas eu estou aqui encantado com o processo, porque esse menino, essa menina passam a desenvolver habilidades de comunicação, eles vão transitando com vários tipos de pessoas, eles vão aprendendo a dar valor aos recursos financeiros. Então isso é uma escola, a Coportagem é uma escola de vida. É uma escola de vida. Eu linko algumas coisas que eu creio que é importante no seu desenvolvimento. Você disse, ele fala com diferentes tipos de pessoas ao longo do dia. Às vezes ele fala com um grupo de 3, 4 pessoas. Alguns apresentam seminários em empresas, por exemplo. Então, outros apresentam seminários em escolas. Olha só o seu desenvolvimento, diferentes tipos de pessoas e grupos. Administram recursos financeiros, aprendem a administrar e planejar o seu tempo, as suas atividades. E um ponto muito importante que disse aí o psicólogo, né? Ele disse o seguinte, ele lida com a rejeição, porque as pessoas podem não aceitar o seu produto, não significa que está rejeitando você. Então ele aprende a lidar com a rejeição. Isso vai fortalecendo a vida dele, vai preparando ele para o mercado de trabalho, isso vai gerando confiança para ele enfrentar novas oportunidades que a vida vai colocar diante dele. Então, além de vender a literatura, as nossas equipes preparam eles com essas diferentes características e benefícios que ele recebe ao participar do projeto Sonho no Alto. É muito mais do que apenas vender livros, né? É uma escola de formação para a vida, para o futuro também que ele vai enfrentar quando ele sair das nossas equipes e iniciar seus estudos em uma universidade. Foi o caso do Sambata, que ele foi para uma universidade e hoje é um pastor. Desenvolver, então, habilidades que de outra forma a pessoa não conseguiria. E isso ainda traz os recursos necessários para avançar nos estudos e sonhos. Agora, pastor Adilson, eu quero dizer aí, você é fruto desse ministério? Eu te conheço há 34 anos, amigo. E eu queria um pouquinho dessa história. A Coportagem significou o quê na sua vida e na sua trajetória pastoral, na sua família? O que você me diria sobre isso? Este ano completa 38 anos que eu conheci a Coportagem. Foi no ano de 1988. A gente está ficando velho. Pouquinho só. Eu conheci pela primeira... Um pouquinho só. Eu tinha apenas eu não tinha um ensino médio. Eu tinha 20 para 21 anos de idade. Então, quando eu conheci o Evangelho, conheci Jesus, eu também conheci um pastor, como o Sambata conheceu um pastor. E esse pastor me apontou um caminho. Ele diz assim, Deus pode chamar você para diferentes áreas do conhecimento, para você atuar, para servir as pessoas. E eu senti em algum momento que Deus me chamava para ser um pastor. Eu vim de uma família pobre, né? Não tinha recursos para pagar meus estudos, e eu tinha que tomar uma decisão.
E quando apresentaram para mim o Ministério da Comportagem, e eu falei assim, aqui está uma oportunidade para mim. Eu trabalhava de manobrista no estacionamento, ganhava o meu dinheiro, mas não era suficiente para eu estudar como eu gostaria. E aí, quando eu fui para uma equipe de jovens para realizar esse trabalho, eu fiz isso por 14 férias, não é? 14 férias, verão, inverno, verão, inverno. Fiz todo o meu ensino médio, depois eu fiz o seminário, onde estudamos juntos, através do Ministério da Comportagem. Então foram 14 férias, conhecendo diferentes lugares do Brasil, em contato com milhares de pessoas ao longo desse período. Sim. E a Comportagem deu para mim uma carreira profissional, que é o ministério que Deus me chamou, me deu uma família, eu conheci a minha esposa nesse ministério, me deu os recursos para eu me casar, todo o meu casamento, minha esposa também comportou o nosso casamento, nós pagamos, minha família não tinha como pagar o casamento, nós pagamos tudo, o casamento, lua de mel, compramos todos os móveis, o primeiro carro, olha só o que fez a Comportagem por nós. Nós iniciamos a nossa vida profissional, nosso ministério, com os recursos da Comportagem, foram recursos suficientes para estudar e, ao mesmo tempo, iniciar a nossa vida de matrimônio, de casados, com os recursos da Comportagem e montar toda a nossa casa. Então, eu agradeço a Deus, primeiro pela salvação em Jesus e segundo pela Comportagem. Ela é tudo para mim. Eu sou diretor, pastor nesse ministério há 30 anos e conheço a Comportagem desde que eu iniciei pela primeira vez, desde o ano de 1998. E vou dizer mais para vocês. Os meus 3 filhos eu enviei para a Comportagem, porque mais do que receber recursos para estudar, a Comportagem ela te entrega outros benefícios, que é aquilo que eu falei, comunicação, rejeição, enfrentar a rejeição, conversar com diferentes pessoas, construir argumentos. Eu queria que eles experimentassem isso. Eles foram, os 3 comportaram. E a minha menina ficou mais vezes, ela comportou 6 vezes, também foi para outros países da Ásia através da Comportagem. A Comportagem é uma escola para a vida. Pastor Adilson, que alegria te receber no Entre Família hoje, sabendo que a gente tem a dignidade de viver para Deus hoje, mas é o jeito que Ele nos construiu ao longo do caminho. E a Comportagem foi esse meio para a sua vida e de outros tantos milhares de jovens na América do Sul. E hoje é muito bonito te ver liderando essa área e que Deus continue usando você, assim como também o Américo veio aqui testemunhar para a gente. Eu quero deixar o nosso abraço aqui do Entre Família, da Rede Novo Tempo, essa parceria linda de caminhos que a gente tem com Deus, viu? Um abraço para você. Eu vou fazer uma propaganda final aqui. Siga a gente no Sonhando Alto Brasil, no Instagram. Olha, e vai aparecer aí no GC então. Sonhandoaltobrasil.com. Sonhandoaltobrasil.com. Você tem lá o nosso site e Sonhando Alto Brasil no Instagram e você vai conhecer um pouco mais desse ministério. Um prazer ter estado com você. Obrigado. Abinal, que coisa linda a gente ver isso tudo. Sonhando Alto que eu fiz também, viu? 1 mês de Comportagem. Olha aí, mas você foi. Ui, tinha 14 anos, cara. Benção. Foi legal, foi bom. Grande aprendizado, viu? E agora, a gente, voltando aqui à história do Américo, a gente já encerrando. Hoje você já está há 9 anos, mais ou menos, no Brasil. 9 anos. Formado, é pastor, casado há 2 anos. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Olhando para trás, para tudo isso, toda a sua história de vida, até mesmo superando vários obstáculos que a vida vai impondo. O que você diz para quem está em casa agora, talvez enfrentando alguns obstáculos na vida e até mesmo pensando em desistir? Porque a gente pensa em desistir em alguns momentos, acredito que você também já pensou, mas voltou atrás e deu sequência aos seus sonhos. Bem, 2 coisas talvez eu gostaria de deixar. A primeira é gratidão, né? Seja sempre grato. Até os 21 anos, mais ou menos, a gente reciclava várias tampas e juntava água e barro e fazia meio que um biscoito que a gente fazia um desenho e comia bastante. E Deus usa uma pessoa que vem de fora e fala que você precisa sonhar alto, né? E seja sempre grato, porque só o tempo que a gente está falando aqui, não tenho dúvidas que muita gente está torcendo para ter as mesmas condições que a gente tem hoje, né?
Então, seja sempre grato com Deus, né? Porque tem gente que talvez queria estar no nosso lugar e a gente, às vezes, é ingrato, né? E a segunda coisa, talvez, é dizer que só conta a história quem arrisca. Quem não arrisca conta também mais histórias, né? A gente pode viver o tempo todo falando, era para ter feito aquilo, era para ter sido o melhor pai, melhor namorado, era para ter sido, talvez, o melhor funcionário. Então, só conta a história quem arrisca, né? Arriscar é uma arte, né? É verdade. Quem arrisca sempre tem histórias interessantes para contar. E eu entendi que derrota eu não consegui, eu nunca ter tentado, né? Então, como disse o Walt Disney, que criou um dos lugares mais felizes do mundo, que é a Disney, né? Ele dizia que eu gosto de coisas impossíveis, porque lá a concorrência é desse tamanho, né? Tem porquê. Então, que Deus continue abençoando cada um que tem esse desejo, esse sonho no coração. Tem aquele da Dona Florinda, né, que falava pro seu filho, vai, tesouro, não se misture com essa gentalha. Às vezes a gente precisa sair do meio, né? Quanta gentalha a gente precisa tirar das nossas vidas para a gente realizar no sonho, né? Hoje, eu sou o único na minha comunidade, que veio pro Brasil. O único, né? Eu recebo várias mensagens, ainda tenho o Facebook ainda, né? E aí não dou conta, e gente me perguntando, quer sair, que o país vai ficando cada vez mais difícil e tal. Muita gente quer sair e tal. Hoje a maior felicidade que eu tenho é poder dar condições para minha família e ainda dar um agrado também para minha mãe, que é a pessoa que sempre acreditou em mim, para meus pais. E que Deus continue abençoando a vida de cada um de nós e acreditar que em nada que vale a pena vem fácil, né? Amém. Cara, obrigado. Obrigado mesmo, sua história é incrível e que Deus continue guiando a sua vida, seus passos, a sua família e motivando muitas outras pessoas também, tá bom? Eu diria que é a pessoa, né, que faz a história ser incrível. Deus na sua vida e você disposto, disponível, uma alma aberta para Deus, para resplandecer, para transbordar. Você transborda alegria, transborda fé, transborda do que você trouxe de casa e transborda aqui no Brasil. Está transbordando sobre nós nessa tarde, pela graça de Deus. Obrigada. Depois do intervalo, nós temos interações. Nós vamos parar um pouquinho também para pensarmos sobre a tal ansiedade. Você sabe que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Disse o último levantamento. Por quê, gente? Por quê? Vamos aprender em Deus a vivermos uma vida com significado, com propósito, com menos ansiedade, mas com mais esperança, coragem e descanso em Deus. Até já. Eu sei que hoje mesmo você estava pensando, o que eu faço para ajudar alguém? Eu queria tanto fazer a diferença na vida de alguém, mas eu não sei como, por onde começar, a quem eu posso alcançar? Ajudando. Eu vim te trazer a resposta. Você pode ser um anjo da esperança e muitas pessoas, não somente uma, muitas pessoas serão ajudadas por um gesto seu. Você torna-se agora um anjo da esperança e a ajuda que você soma a Novo Tempo vai fazer a diferença na vida, como eu disse e repito, de muita gente que precisa de esperança, que precisa ter saúde física, mental, que precisa ter uma nova perspectiva, encontrar um caminho, encontrar o caminho, Jesus. Vem ser anjo da esperança. Você pode fazer uma doação agora e isso vai dar como resultado tudo o que eu te falei e muito mais. Alguém vai conhecer a Jesus, vai conhecer mais Jesus hoje por causa do seu gesto. Quer ser um anjo da esperança, então? Você disse que queria ajudar alguém, então vem. Você pode fazer uma doação agora. Usa a nossa chave Pix, anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com. A Novo Tempo está no ar 24 horas por dia, abençoando milhares e milhares de pessoas. Todos os dias, nós contamos com você. E falando em ansiedade, vamos trazer para você agora um quadro falando sobre ansiedade nos relacionamentos com Luciana Muniz. Vamos conferir. Olá, eu me chamo Luciana Muniz e eu sou psicóloga e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. O que é a ansiedade? Será que a ansiedade tem cura? Existem algumas maneiras de prevenir a ansiedade? Como eu posso pensar ou identificar se o que eu estou vivendo é uma ansiedade ou é um exagero da minha parte? Como ser uma pessoa menos ansiosa? Será que é possível? Como
não ter esse transtorno de ansiedade? Como me livrar dos medicamentos? O que fazer? Será que eu sou ansiosa? Será que eu não estou com ansiedade? Vamos conversar um pouquinho sobre esse grande tema que aflige muitas pessoas. A ansiedade, ela está sendo considerada a doença ali top, em primeira linha de quantas pessoas têm sentido, têm experimentado essa emoção. Mas antes de falar da ansiedade patológica, eu quero trazer para vocês que a ansiedade ela é algo normal. Vamos trazer ela como uma amiga? Vamos trazer a ansiedade como algo que faz parte da nossa vida, faz parte do cotidiano. É uma emoção muito necessária, nós precisamos ter, precisamos sentir. A ansiedade ela é algo totalmente normal. Você ter uma ansiedade para fazer uma prova é totalmente normal. Aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga, quando você vai para um emprego novo, para algo novo, diferente, aquela ansiedade que você vai viajar, vai fazer uma outra atividade, ansiedade do bem, ela te acompanha. Isso é muito natural e é muito gostoso de sentir. Mas por outro lado, como identificar a ansiedade se ela realmente é patológica? Por outro lado, você vai observar se a ansiedade te atrapalha de fazer alguma coisa. Então, a ansiedade, ela é uma emoção que ela vai sempre te comunicar alguma coisa. A ansiedade, ela é um alarme, ela é como um alerta. Se você sentir que tem algum prejuízo nos seus relacionamentos, se você sentir aquela questão, eu estou cansada, eu ouço muito essa palavra, a pessoa se sente muito cansada, mas é uma ansiedade disfarçada ali. A pessoa, ela está constantemente irritada, às vezes ela vai dormir e fica ali a mente pensando em vários problemas, várias coisas que precisa resolver. Você é desse jeito? Você se vê assim? Não consegue dormir, tem insônia. Muitas vezes você é levado a fazer várias atividades, a comer, por exemplo. Eu vou descontar aquele sentimento, aquela emoção que eu estou ali e eu vou para a comida. Eu vou para a geladeira, vou procurar alguma coisa ali para comer e tal. Então, muitas vezes a pessoa quer descontar aquela emoção, aquela vontade de estar sempre em movimento. Então, a ansiedade, quando ela está nesse nível, de todos os dias te prejudicando, trazendo ali sensações físicas, taquicardia, você sente sudorese, você sente essa irritabilidade, o seu corpo ele demonstra ali também alguns sinais físicos, aí é um ponto de você pensar, opa, eu preciso me cuidar. E será que toda ansiedade ela precisa de tratamento com medicamento? Aí depende. Você precisa de uma avaliação também, precisa de uma avaliação do psicólogo, avaliação do psiquiatra, para entender como que você funciona, como está o seu momento de vida. Então, o tratamento ouro é medicamento e psicoterapia, para entender, ajustar como você está se vendo, como está sendo a sua rotina, porque muitas vezes a ansiedade, ela está disfarçada de uma mulher funcional, por exemplo. A pessoa está sempre fazendo as coisas, trabalhando, mas em casa ela se vê no quarto, chorando, dá crises de choro, dá palpitações. Muitas vezes a pessoa ela evita ir a certos lugares com medo justamente de sentir aquelas sensações físicas, então ela evita lugares, evita compromissos, evita até participar de situações boas, legais, importantes, com medo das reações que o seu corpo pode apresentar. Então a ansiedade, ela é uma amiga, mas ela está te avisando alguma coisa, ela está avisando que você precisa se ajustar. E lembra sempre, eu gosto muito de pensar dessa maneira, que a ansiedade, ela tem dois primos, digamos assim, que é o medo e a preocupação. Então, se eles estão em excesso de medo, excesso de preocupação, com certeza a ansiedade ela vai estar aparecendo em alguma experiência da sua vida. E o que fazer para lidar com tudo isso? É muito importante você se conhecer cada vez mais. Conhecer como que você funciona no seu trabalho, como você está funcionando em casa, como você está lidando com as suas experiências do dia a dia, com os seus relacionamentos. E quanto mais você tiver um conhecimento sobre você, sobre a sua situação, mais você vai criar habilidades para desenvolver e para regular essa emoção tão importante e necessária para o seu funcionamento. Então vamos aprender e vamos regular juntos essa emoção? Cuide de você com carinho, que a sua família será grandemente abençoada. Obrigado, Luciana. Tá aí, vamos cuidar do coração, vamos cuidar da ansiedade que traz tantos transtornos aí para nossa vida, né? E podendo levar à depressão e outros problemas mais.
Vamos para as nossas interações? Corre para a tela e bora ver quem chegou aí, pastor e Darleide, com as histórias. Paloma Barros, olha lá. Eu precisei sair de casa aos 18 anos para estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Foi uma decisão muito difícil, porque eu sempre fui muito ligada à minha família. No começo, a solidão era grande, principalmente nos finais de semana, parece que realmente isso que aperta, né? Mas foi nesse período que eu amadureci de verdade, aprendi a me virar sozinho e a valorizar ainda mais minhas raízes. Olha que legal, Paloma. Legal. Obrigado aí pelo seu testemunho. E é bem isso mesmo, né? Até naquela parte que eu estava comentando lá sobre quando eu saí de casa, fui morar em Florianópolis lá por conta da rádio, aí batia aquela saudade grande de casa e tal, mas eu pensava, não, né? Eles estão bem lá, eu estou bem aqui, vai dar tudo certo, eles me prepararam para isso, eu estou me preparando para isso e agora é vida adulta que segue, vamos embora. E é claro que tinha aqueles altos e baixos, né? E aí enfrentando os desafios, aí 6 meses depois casei, graças a Deus, mas já não namorei em 6 meses, né? Mas já estava programado, aí em 6 meses a gente se casou e aí, enfim, cuidando da família, deu tudo certo. Amigo, ela lidou bem? Vê se ela tirou boa nota nessa prova aí. Com certeza, a gente vê aqui muitos elementos daquilo que nós já conversamos aqui, inclusive, né? Essa questão de chegar num lugar novo, vai sentir a falta da família, em especial nos fins de semana. Então, né, aquele laço bem onde ela ficava sozinha, o silêncio. Exatamente, mas ela se manteve firme aí no propósito, né? Então, isso que valeu a pena. Gente, ou amadurece ou amadurece. Não ou tem, aprende, não tem pra ou onde correr. aprende, não tem pra onde correr. Crescer né? dói, mas é bom. Dói, precisa crescer. Mas é bom. Obrigada, Paloma. Vamos ver, Darleide, que tem mais uma aí, né? É verdade, eu, Marcos Ferreira, saí de casa por necessidade. A situação financeira não era fácil, então comecei a trabalhar cedo e fui morar sozinho. No início foi assustador, porque tudo dependia de mim, mas essa experiência me ensinou responsabilidade e me fez entender o valor do esforço diário. Joia. É isso mesmo. Obrigada, Marcos. Aí esses dias eu comecei a ficar preocupado, viu? Samuel falou que já, né, quer ir pro internato. E aí depois o internato fica próximo lá onde a gente morava. A gente tem uma casa lá e ele falou, pai, daí eu já vou morar, que já vou estar com 18 anos, daí eu vou morar lá na nossa casa, que daí eu não vou pagar aluguel. E aí vou estudar por lá e tal. Falei, como assim? Conversa estranha? Conversa, eu falei, fui pego de surpresa, fiquei até sem reação, umas conversas dessas, falei, cara... Mas tá ótimo, né, pastor? Passa rápido, crescendo. Passa Tá crescendo, menino. É. Deixa ele voar, deixa ele voar. É isso. Muito bom. Nós temos então que te agradecer muito pela vinda aqui no nosso programa, mas eu queria que você desse do tema de hoje a sua última consideração para os nossos telespectadores ficarem com uma mensagem. É importante esses passos todos. Será que a gente tem algum jovem, uma menina, um menino para apoiar naquilo que são as decisões de crescerem? Dá um recadinho para a turma. Olha, eu agradeço o convite. Eu acho que esse recado, essa consideração final, pastor Darleide e Abinal, ele gira muito em torno daquilo que nós conversamos aqui, né? Então, vale muito mais hoje você estar amparado no seu propósito, nos seus princípios e você cuidar da sua adaptação, desenvolver a resiliência, né? Quando possível, nós como pais também temos esse trabalho, essa missão que vocês foram bem-sucedidos aí de preparar os filhos para esse desafio. Então, é mais propósito, né? É mais resiliência e menos o que dizem por aí, né? Menos o que as pessoas vão opinar, muitas vezes sem fundamento, né? E menos tendências. Então, se a gente puder olhar mais para o preparo e puder olhar mais para os princípios e para os propósitos, esse desafio, essa jornada, essa adaptação tende a se dar de forma muito mais bem-sucedida. Obrigado. Olha, e a palavra de Deus também tem um recadinho para nós. E eu vou deixar 2 versos com você. Se você tem a sua Bíblia aí em mãos, ou se você está com o celular, abre aí, Salmo 128. Olha só os 2 primeiros versos, 1 e o 2. Bem-aventurado aquele ou aquela que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Olha, eu confesso para vocês,
É muito bom confiar em Deus. Bem-aventurado quer dizer feliz aquele que realmente confia em Deus, mas anda nos seus caminhos. Cada uma das coisas que a gente conversou hoje à tarde, a diferença é que essas pessoas estavam caminhando com decisões e escolhas que eram realmente coisas que Deus estabeleceu como caminhos de bem. E ao fazerem isso, colheram a alegria. Feliz será e tudo te irá bem. Isso não quer dizer que é mundo cor-de-rosa. Você viu exatamente da onde o Américo veio, senão de novo vou errar o sobrenome dele. Mas o Américo saiu de uma situação de privação, de dificuldades, mas os caminhos que Deus colocou para ele foi feliz nessa jornada. Sabe, isso pode acontecer com você também. Que tipo de escolhas, que tipo de sonhos você está construindo? São os que Deus aprova? São aqueles que vão levar o bem e abençoar a vida de outras pessoas? Com certeza isso está no coração de Deus. Ele quer que você se desenvolva, cresça, tenha uma família, construa o seu lugar na sociedade e no mundo, mas sendo alguém que vive para a glória dele. E com certeza Ele quer abençoar os seus planos. Então, para isso hoje, confie no Senhor, faze o bem, e em tudo que você for empreender os seus esforços, você irá bem. Bendito aquele que vive e honra a Deus de maneira especial. Faça isso, viva essa realidade. E aqui do Entre Família a gente quer torcer por você. Vamos deixar o nosso tchau para essa turma querida. Beijo, meus amores. Feliz até o próximo. tarde ainda para você. Abraço.